Questão número 8 de Química da FUVEST 2017, Físico-Química mais uma vez, e o assunto, eletrólise quantitativa. Nessa questão, eu quero montar aqui um resumo para que você possa efetuar o cálculo de forma bem prática e rápida. Toda questão que envolve eletrólise quantitativa, ela precisa informar para nós a comunicação que existe entre o mundo da química e o mundo da física, que é a carga de um mol de elétrons. No Note a Dot ele coloca essa informação. Diz que 1 mol de elétrons equivale a 96.500 coulombs. Essa é a ponte que liga o mundo da química com o mundo da física. Por meio de 3 regras de 3, ou na verdade apenas 3 cálculos, nós vamos resolver essa questão. Primeira dica, identifique a equação de redução. Nesta eletrólise, nós temos os hidrogênios H+, recebendo elétrons, formando gás hidrogênio. Perceba que eu sou obrigado aqui a balancear as cargas e os átomos, o que resulta num balanceamento entre o gás hidrogênio e o número de elétrons necessário para a produção dele. Nessa questão particularmente, a informação que foi dada, ela se refere à energia dessa reação. Portanto, nós podemos aqui efetuar um cálculo um pouco mais aprofundado sobre eletrólise. Seria o seguinte: 2 mols de elétrons são responsáveis pela produção de 1 mol de hidrogênio. Mas olhando para a equação, na questão, você tem justamente a energia desprendida neste 1 mol de hidrogênio. Essa informação foi dada no texto. Ele menciona uma reação exotérmica negativo, 240 kJ por mol de hidrogênio. Portanto, aqui eu vou colocar a correlação entre elétrons e a energia liberada nesta molécula. Com essa proporção, eu posso determinar então quantos elétrons eu preciso para que 4,8 joules de energia sejam obtidos. Se você efetuar os cálculos, você vai notar que aqui a conta não é tão difícil, pois esses números são um o dobro do outro. Efetuando os cálculos, você vai chegar a um valor de 0,04 mols de elétrons. Essa é a primeira etapa da nossa resolução. Determinar a quantidade de elétrons. Sempre determinar a quantidade de elétrons, pois eles serão a ponte para o mundo da física. Agora nós fazemos uma regra de 3 a mais. 1 mol de elétrons me providencia 96.500 coulombs. 0,04 mols de elétrons, x. Fazendo a multiplicação, nós vamos chegar a um valor de x equivalente a 3.860 coulombs. Portanto, essa é a carga desprendida nesta reação, quando envolvendo 4,8 kJ. Feito essa outra regra de 3, agora nós podemos recordar a definição da carga. Carga na física, Q maiúsculo, é definido como corrente elétrica vezes tempo. Kit. Uma vez que você tem agora a carga e ele pergunta a corrente, basta colocar a informação do tempo que ele deu, de 10 minutos. Porém, é importante lembrar que é 10 vezes 60 para que a informação seja dada em segundos e não em minutos, hein? Assim você consegue finalizar o cálculo. Dividindo isso por 600, você vai cair numa dízima que resulta em 6,43 amperes, sendo essa, então, a corrente elétrica que percorrerá esse circuito. Portanto, lembre-se, eletrólise quantitativa, pense bastante nessa proporção. 1 mol de elétrons equivale a 96.500 coulombs. E faça as comunicações para que você resulte na pergunta que ele deseja responder.